Olá, meu nome é Leonardo Charamba, eu sou de Recife, Pernambuco. Nasci em 1975, no dia 6 de julho. Eu sou Alex Fernandes de Alencar, paraibano, nascido na capital de João Pessoa. Nasci em fevereiro, época do carnaval, e com muita alegria comecei toda essa minha história. Sou filho de professores, meus pais do interior da Paraíba, cidade básica Catolé do Rocha, é uma cidade pequena, lá no interior da Paraíba. Eu saí de Recife, eu tinha 22 anos de idade, morei todo esse tempo lá. Tive uma infância, graças a Deus, muito boa, eu morei a minha vida inteira em Boa Viagem, então as minhas melhores lembranças são na praia. Eu passei a minha infância, ia na praia sempre, todo final de semana. Minhas férias eram sempre indo para a praia. Pratiquei todos os esportes de praia, como surf, vôlei de praia, jogar futebol em praia, tudo, mergulhei muito, enfim. Então minhas melhores lembranças são na praia de Boa Viagem. Meus pais professores, uma família mais humilde, mas extremamente respeitada. Meu pai e minha mãe, pessoas extremamente corretas. E lutaram muito para me dar a melhor educação, tanto para mim quanto para minha irmã. E meu pai dizia: filho, eu nunca esqueço disso, filho, que eu tenho para deixar educação. Então meu pai ralava, meu pai trabalhava de manhã, tarde e noite. Minha mãe trabalhava de manhã e tarde, minha mãe se envolvia com vendas, tudo que aparecia para ela vender. Cícera hoje está vendendo uma coisa, Cícera hoje, no outro dia estava vendendo uma outra coisa, mas ela sempre teve, eu acho que até peguei esse espírito empreendedor da minha mãe, que ela sempre tinha que complementar a renda da casa. Então meu pai dizia: meu filho, vou te pagar o melhor estudo, e esse vai ser o legado que eu vou te deixar, essa vai ser a minha herança. Não vai ficar um carro, não vai ficar uma casa, possivelmente não vai ficar nada, mas o estudo eu vou dar, tanto para você quanto para tua irmã. Eu não tinha luxo, mas não nos faltava nada. Então, os livros, os cadernos, e meu pai uma vez foi ser muambeiro, sacoleiro, foi lá no Paraguai e trouxe as melhores coisas pra gente. Eu chegava na escola de peito cheio com as novidades. O Paraguai era o Miami de hoje, mas com muita luta, com muita batalha. Meu pai trabalhava manhã, tarde e noite, sem parar para poder pagar o melhor colégio. Só que às vezes a gente, quando é filho, a gente não reconhece e muitas vezes não valoriza tanto. Só depois que a gente é pai, que a gente cresce e que a gente vai entender. Minha mãe tinha muita dificuldade de pagar a escola. E sempre, ela sempre cobrava muito da gente: olha, por favor, não perca o ano, porque eu já consigo um desconto na escola. Somos 3, uma família, sou filho de pai separado. E minha mãe era a provedora da casa e ela sempre cobrava muito da gente, por favor, não perca um ano, porque isso pode, isso é um investimento, a gente paga a escola o ano inteiro, então estude, enfim, Só que adolescente, não tinha muita consciência das coisas, e eu lembro que eu cheguei um ano e eu reprovei, não passei, e aí ela chegou para mim, eu cheguei no final do ano e falei: mãe, eu não passei. E eu queria saber qual vai ser o meu castigo, Então ela olhou para mim e falou: olha, meu filho, eu não vou te dar castigo nenhum. Você já se deu, Você perdeu todos os teus amigos, eles vão estar um ano mais na frente, e você vai fazer o segundo ano todo de novo. E na verdade o castigo quem está se dando é você. E aí eu lembro que aquilo ali me tocou de alguma maneira, Eu pensei: caramba, ela poderia ter me dado um esporro, ter me colocado de castigo, mas aquilo que ela me falou naquele momento, eu falei: não, eu preciso fazer alguma coisa. Então eu olhei para ela e falei assim: mãe, olha, eu prometo que esse ano a senhora não vai pagar minha escola. Ela falou: mas como? Você nem trabalha? Eu falei assim: eu vou dar um jeito. E eu jogava futebol de salão. Então eu peguei, saí, conhecia algumas pessoas que jogavam futebol de salão, e eles falaram para mim: olha, Léo, tem uma escola que eles estão precisando de pessoas que jogam futebol de salão, eles estão dando bolsa. Só que você tem que fazer um teste para ver se você vai passar no teste, para eles te darem a bolsa.
E aí então o que eu fiz? Eu fui nessa escola, que era uma escola muito conhecida em Recife, uma escola muito boa, né? Com uma mensalidade muito mais cara do que a que eu estudava. E eu fui lá e eu fui fazer o teste. E eu consegui. Eu fui aceito, eu passei no teste de futebol. Joguei 1 ano nessa escola. Nem passagem de ônibus ela pagava. Eu ia correndo todos os dias para a escola e voltava correndo. Na hora do treino eu voltava correndo novamente para ir treinar. A escola ela dava alimentação, enfim. Então esse ano foi o ano que a minha mãe ela não gastou 1 centavo. Então quando eu cheguei em casa eu falei, olha, já cheguei com tudo resolvido, com minha matrícula já feita. Falei, olha, esse ano a senhora não gasta mais 1 centavo comigo. E aquele momento ali foi um momento crucial, principalmente para mim, que eu vi que eu tinha condições de cuidar, de resolver, de conseguir, sabe, de alguma forma ajudar minha mãe, de alguma forma fazer algo por mim também. Então acho que aquele momento deu um clique na minha vida, eu percebi que eu posso tudo, que eu consigo tudo, desde que eu me empenhe. Quando era pequeno, eu sempre fui aquela pessoa ativa, muito comunicativo. E na infância, na família, se destacava, falava muito, brincava muito. Tinha aquela liderança nas brincadeiras com as demais crianças. E também foi mais perceptível na escola. Quando na sala, eu era o líder da turma, era o presidente da turma. Sempre era eleito o presidente da turma, sempre gostei dessa liderança. Mas é aquela história, a gente não para para pensar. A gente não para para pensar os porquês. Hoje a gente entende tudo isso que eu estou vivenciando, todo esse empreendedorismo que está aí, a gente passa a entender de onde vem. Vem na fonte bem passada, na época da escola. Então tudo que se fazia, coloca o Alex é o líder, o Alex vai na frente, é o capitão, o Alex é o presidente da turma, na votação o Alex está aí, e o Alex gostava, o Alex era aquele moleque que, para preencher, o Alex era o menino mais pobre, então da sala de aula era dos meninos mais pobres, então ele tinha que aparecer de alguma forma, então ele tinha que ser o líder, ele tinha que suprir aquela lacuna, ele não tinha um melhor carro, ele não tinha a melhor roupa, ele não tinha os pais fazendo as melhores viagens, mas o Alex tinha o quê? Tinha liderança, ele era o líder, ele estava ali presente em tudo, tentando mostrar que fazia diferente, tentava ser o mais inteligente, se esforçava a fazer todo esse trabalho. Eu sempre tive muita facilidade, né? Eu sempre fui muito comunicativo e eu sempre fiz amizade muito fácil. Aonde eu chegava eu já me enturmava muito fácil, eu já conhecia as pessoas. E eu sempre tive essa comunicação muito fácil, de família, meus irmãos também são assim, meu pai é assim, minha mãe é assim, então eu acho que isso já veio meio que no sangue, eu gosto muito de falar, adoro me comunicar, adoro fazer novas amizades, até hoje eu sou assim, e gosto muito do desafio. Para mim, quando eu chego num lugar que eu não conheço ninguém, para mim é um desafio. Quando eu comecei a trabalhar, meus primeiros trabalhos, na verdade, eu ainda estudava, né? Minha mãe, ela sempre, né, ela falou, olha, eu quero só que você estude, mas a gente sempre tem aquela curiosidade de ganhar o nosso salário, de ter o nosso dinheiro, de comprar as nossas coisas. E quando eu tinha 16 anos, eu tenho um tio que ele tinha loja, comércio, no centro da cidade de Recife. Então o que eu fazia com ele? Eu falava, tio, quando eu estiver de férias, eu posso vir trabalhar com esse senhor? Ele falava, pode. E eu ia para a loja dele, ele fazia de tudo, eu trabalhava embalando mercadoria, chegava no final da noite eu varria a loja, trabalhava vendendo também, uma loja de aviamentos. E para mim foi muito bom, eu aprendi muito e foi uma experiência muito bacana. E eu trabalhava só nas minhas férias, então quando eu terminava, ele sempre me dava um dinheirinho. E era aquele dinheirinho que eu comprava a roupa que eu gostava, que eu de repente ia para um cinema e realmente foi muito bom. Então eu comecei a trabalhar, eu deveria ter entre 15 e 16 anos de idade. Mesmo de família mais simples, meus pais sempre ensinaram a gente a ter dignidade, a honrar os compromissos, a ter muita responsabilidade. Meu pai é chato com compromisso com tudo. E ele sempre nos ensinou isso aí, tanto meu pai quanto minha mãe. E hoje,
Sou extremamente perfeccionista. Eu luto pelo melhor. Eu sempre falo, 100% a gente nunca vai ser, 100% a gente nunca vai atingir. Mas vamos lutar pelos 100 para atingir 90, 80. Se você lutar por 80, você vai atingir 70, 60. Então lute sempre pelo melhor. Foi sempre isso que eu lutei. Foram os grandes ensinamentos. E um dia eu me peguei lavando prato nos Estados Unidos e eu me perguntava de que serviu tanto investimento dos meus pais com estudo. Fazia cultura inglesa, na época era a melhor escola de uma pessoa. Estudava no Marista Pio X, que era o melhor colégio. De que serviu? Hoje eu estou lavando pratos. Hoje eu sei o porquê eu tive que passar por tudo que passei para ter que chegar onde cheguei. E se eu não tivesse tido a educação que meus pais me deram, eu não teria chegado a lugar nenhum. Eu não teria alcançado todos os objetivos que eu alcancei. Mas teve uma palavra muito importante que eu tive que aprender, que foi uma palavra que mudou minha vida. Eu não sabia dizer não aos meus amigos e aos meus colegas. Então eu cheguei na América com uma única palavra, um N, um A, um O e um Q. E essa palavra hoje é uma palavra que eu aprendi com o Manuel, que foi nosso ex-patrão, e o Manuel falava assim: meu filho, o não ele é super importante, o não ele serve para engrandecer, o não ele serve para te dar respeito. Quando você olha para as pessoas e você fala um não com conhecimento de causa, um não respeitando as pessoas, elas com certeza elas vão entender e elas vão te respeitar, por mais que ele não aceite naquele momento, mas ele vai passar a te entender, porque aquele teu não foi sincero. Então o não, eu falo que foi a grande palavra do meu crescimento. Foi a palavra que ela não existia no meu vocabulário e que eu financeiramente me desestabilizei e vim para a América, e que eu tive que aprender aqui na América foi o não. Aí em 2001, juntei com o primo, irmão Gustavo, e com o Paulo, que é um amigão que eu tenho, o Paulo Nelson, que hoje é meu sócio também no Brasil. E nos juntamos e vamos para Orlando. Eu já tinha uma prima que morava aqui, uma prima distante, tinha nem amizade. Mas vamos para Orlando, vamos juntar as malas e a gente vai. Então preparamos tudo, tiramos o visto, fomos no consulado. Eu não tinha condição financeira de vir, mas eu tinha um estágio na São Paulo Alpargatas, que na entrevista lá a mulher só perguntou: o que é que você vai fazer? Não, eu vou a trabalho. Você tem estágio? Tenho estágio. Mas se ela pedisse um extrato do banco, não tinha nada. Aí com a cara e com a coragem fui lá em Recife, consegui o visto e organizamos tudo. Quando estávamos no banco, comprando dólar e tal, para vir para cá, televisão. 11 de setembro de 2001. Uma terça-feira que vai marcar a história da humanidade. A maior potência do planeta é alvejada pelo terror. World Trade Center, Nova York. No mais importante centro financeiro do mundo, uma torre queima depois de ser atingida por um avião. 11 de setembro, atentado. Nossa, aquilo acabou com os nossos planos, né? Mas até então a gente não entendia a proporção da coisa. Eu liguei para a prima que estava aqui, ela disse: não vem agora que não tem condição, não tem nada, não tem trabalho. A Amanda falava: não tem trabalho, não tem nada, tá tudo, parece um deserto, não tem mais turismo, não tem nada. Aí a gente abortou, terminou que no início de 2002, viemos com a cara e com a coragem. Quando cheguei aqui fui morar com os amigos, que uma indicação, fui morar com o Beto, e a grande maioria do pessoal trabalhava no Camilas. Nessa história de trabalhar com Camilas, eu comecei a ver números, Camilas. E o Camilas era um grande oásis no deserto. O Camilas sempre foi porta de entrada dos brasileiros. E eu não conseguia vaga no Camilas, não conseguia. Aí eu fui limpar quarto de hotel. Então limpava, fazia housekeeping. Depois apareceu uma vaga para trabalhar na construção, que é o tijolinho, aqueles tijolos artesanais, chamam de brick aqui. Eu fui instalar brick, ralei, fechava a mão, tentava fechar a mão, não conseguia. Você trabalhava o primeiro dia, beleza, trabalhava o segundo, no terceiro você não conseguia fechar a mão. Mas ralei muito, foi muito suave. Esse é um dos trabalhos mais difíceis daqui. Depois fui limpar cinema, falaram: tem uma brasileira que tem empresa que limpa cinema na madrugada, eu fui lá. Eu fui, quando cheguei Copa do Mundo, cheguei em casa, tem alguns garçons do Camilas que moravam lá com a gente. Os garçons disseram: liga lá no Camilas que abriu vaga. Meu primo não pretendia trabalhar aqui, eu pretendia, e tinha um outro goiano, o César, que disse: eu vou com você. Eu liguei aqui,
O Zainotti, na época, que era o gerente da casa, o gerente de Miami, que vinha para cá na outra temporada, ele disse: vem fazer uma entrevista comigo. Eu tinha acabado de chegar do hotel, era 9, 10 horas da manhã, e eu fui lá. Abri o Camilas. Assim que abriu o Camilas, eu estava lá na porta. Vocês querem trabalhar? E a gente quer. Eu queria, porque queria trabalhar no Camilas, porque financeiramente o Camilas dava um retorno, todo mundo sonhava em trabalhar no Camilas. O Camilas era a mina, a galinha dos ovos de ouro. Mas eu trabalhava no Camilas pensando mais no retorno financeiro na época. Eu nunca pensei que fosse chegar onde chegou. Então eu vim para o Camilas e eu tinha feito anteriormente uma promessa: se eu conseguisse entrar no Camilas, meu Deus, sempre coloquei Deus na frente. Como falei, minha família é extremamente religiosa, e Deus vai na frente, Deus vai abrindo os caminhos, quebrando as correntes, e eu sempre lá eu fiz a promessa que eu ia doar com o meu primeiro salário 10 cestas básicas, e assim eu fiz. O Zainotti falou: vem calça preta e tênis preto que vai começar. Com o meu salário eu comprei essas 10 cestas básicas, e no dia que eu entrei ele falou assim: vocês vão entrar os dois, eu não sei se vão ficar os dois, prometo que eu vou olhar e vou treinar os dois. Era eu e o César, mas o melhor vai ficar. E terminou que, graças a Deus, eu queria muito que o César ficasse, mas terminou que eu fiquei. O César trabalhou uma semana, 2, e eu segui. Eu tinha um garçom, o Fabiano, de Sorocaba, boa! E o Fabiano fazia: você é o cara, você é o cara. Então hoje eu entendo o positivismo. Eu sempre fui gordinho, ele dizia: gordinho, você vai ser o cara, gordinho, você vai ser o cara. E esse cara passava um dia na minha cabeça. Ele passava o dia dizendo: gordinho, você vai ser o cara, gordinho, vai ser o cara. Mas eu falo, esse positivismo foi tão importante, tão importante, tão importante, que graças a Deus, em pouco tempo, eu passei a chefe de todos aqueles que... Então, o Zainotti, que é um puta mentor, o Zainotti, eu falo que ele é um descobridor de talentos. O Zainotti viu em mim um potencial, e ele me chamou no canto e falou: Alex, gordinho, você vai ser o treinador aqui, você vai ser o chefe dos garçons. E eu? Não pode, não tem como. Senão você vai, eu vou te ensinar, e você vai treinar todos esses caras. E eu passei a ser o chefe de muitos dos que me ensinaram. Eu quando tinha 21 anos de idade, eu cheguei a uma fase no Brasil que nada me agradava. E eu falava: caramba, nossa, eu não sinto vontade de trabalhar em nada. Eu trabalhei em agência de viagem, trabalhei em laboratório como propagandista, e nada me atraía, parecia que faltava alguma coisa. E aí quando chegou no ano de 96, e minha mãe trabalha com turismo, né? Até hoje ela trabalha com turismo, ela hoje é professora de universidade, e ela, né, tinha muito contato com agente de viagens, e ela botou na cabeça que eu precisava viajar. E aí ela, através dos contatos dela, ela conseguiu uma empresa aqui que estava contratando pessoas para trabalhar temporariamente, trabalhar 3 meses como guia, né, como assistente de guia dentro dos parques para os grupos brasileiros que vinham para Orlando. Então eu fiz um curso de especialização guia Disney e eu consegui esse trabalho. Ela conseguiu para mim, né, uma operadora de viagem aqui que contratava só por 3 meses. E aí eu decidi vir. Eu não estava num momento muito bom, eu falei: não, eu vou passar esses 3 meses lá, vou ver o que é que vai, alguma coisa vai acontecer, enfim, eu preciso sair um pouco daqui. E eu acabei vindo para passar 3 meses. E quando acabou o meu contrato com essa operadora de viagem, eu vim bater na porta do Camilas, né? Vim aqui, bati, perguntei se eles estavam precisando de gente para trabalhar. E aí a pessoa que me contratou falou: olha, compra uma calça preta, um tênis preto e vem que você vai treinar hoje. E eu acabei vindo para o Camilas. E foi muito boa essa experiência. Aqui eu tive a oportunidade de conhecer a minha esposa, né? Ela era garçonete aqui, eu fui garçom, e a gente se conheceu aqui dentro. Voltamos para o Brasil no ano 2000, e em 2001 nasceu nosso primeiro filho, né? E o que a gente se propôs a fazer no Brasil, a gente tinha uma franquia e não deu certo.
quando foi no ano de 2003, eu quebrei. O dinheiro que eu tinha levado, enfim, investido, não deu certo. A franquia que eu tinha não deu certo. E já tinha nascido meu primeiro filho estava com 2 anos. E eu quebrei. Eu falei, nossa, e agora? E aí me veio, eu falei, não, vou voltar para os Estados Unidos, que lá eu sei que eu vou conseguir trabalhar e eu vou conseguir me sustentar, que eu não estava conseguindo me sustentar no Brasil. E aí eu liguei para o Camilas, né? E eles estavam precisando de uma pessoa no Camilas de Miami para ser chefe de garçom. Eu falei, não, aí eu vou voltar. E eu decidi voltar. E foi muito interessante, né? Porque o meu filho de 2 anos e meio, ele não tinha visto, né? Eu tinha visto, minha esposa tinha visto, e ele não tinha. E o pessoal falava para mim, olha, se eu fosse você, eu não tentaria o visto dele, eles estão negando, está bem complicado, a coisa está bem difícil, e é capaz, como você já morou 3 anos lá, pode ser que dê algum problema. Quando você chegue lá e para tirar o visto dele, eles tomam o seu passaporte, não vão dar o visto do seu filho, enfim. Eu falei, não, mas eu não tenho outra opção. Então eu lembro que nesse dia, o consulado sempre estava fazendo entrevista para dar o visto. E eu falei, não, eu vou dar entrada. Então eu fiz uma oração e pedi para Deus. Eu falei, olha Deus, se minha vida estiver naquele país, que o visto do meu filho saia sem precisar nem de entrevista. E se minha vida não estiver lá, se eu tiver que ficar aqui no Brasil, seguir minha vida aqui, que o visto do meu filho seja negado, e além de negar o dele, que tome o meu passaporte, que seja um sinal para eu ficar no Brasil. E eu dei entrada. E quando eu dei entrada e me falaram para eu voltar no dia seguinte, eu voltei no dia seguinte crente que estava voltando para a entrevista. E aí quando eu cheguei lá, a pessoa me chamou, eu fui lá, e aí a pessoa me deu o passaporte do meu filho, me deu o meu, me deu da minha esposa, que a gente teve que deixar também o nosso lá para tirar o visto dele. E a pessoa falou assim, olha, confira as informações do visto do seu filho para ver se está tudo certo. Quando eu escutei aquilo, eu tomei um choque, né? Era o visto do meu filho tinha saído sem nem entrevista. Eu falei, nossa, foi o sinal. Eu voltei para esse país com $300 no bolso, um filho de 2 anos e uma esposa, sem casa, a única coisa que eu tinha era o trabalho. E eu entrei aqui novamente com $300 no bolso. Esse era todo o meu dinheiro. E ali para mim foi o momento mais difícil, que eu diria, da minha vida aqui nos Estados Unidos. Ali eu passei por coisas que eu falava, meu Deus do céu, eu vou vencer. Não tinha outra maneira. E eu lembro que a minha esposa, ela saía de casa às 6 horas da manhã para trabalhar, ela conseguiu um trabalho em Miami, e ela tinha que pegar 3 ônibus, e ela chegava no trabalho às 9. E eu saía de casa às 8, arrumava o meu filho e ia deixar ele na creche. É uma creche que tinha perto do nosso apartamento lá em Miami. Só que ele não falava inglês, ele tinha 2 anos e meio, e para mim isso era uma tortura, né? Porque quando eu chegava para deixar ele, eu deixava ele lá, ele começava a chorar e ele falava, pai, por favor, não me deixa aqui, eu não entendo nada do que elas falam. E aquilo me matava, e eu corria, né? Eu saía de lá, corria para pegar o ônibus, e eu lembro que eram 45 minutos para o Camilas. E eu ia esses 45 minutos chorando, rezando e falando, eu não vim aqui para perder, eu vim para vencer. E eu vou vencer, eu vou ser alguém. E eu falava isso para mim todos os dias. Era como se fosse um ritual. Era como se fazia parte da minha oração diária. Eu fazia a minha oração e no final da oração eu falava para mim, eu vim aqui para vencer, eu não vou perder, eu não vou voltar para o Brasil derrotado, eu vou vencer, eu vou ser alguém. E eu repetia isso para mim todos os dias. E as coisas foram dando certo. Eu trabalhava muito, eu trabalhava todos os dias, trabalhava até 10h30 da noite, era de 9h30 da manhã até 10h30 da noite todos os dias. Só tinha um dia de folga na semana, que era segunda-feira. E depois de um ano que eu estava lá,
o proprietário, o Manuel Briotti, ele me convidou para ser gerente, para gerenciar a casa de Orlando. E aí eu vim com a minha esposa e com meu filho, vim para Orlando, e aí as coisas melhoraram um pouco, né? Eu passei a ser gerente do Camilas, passei a ganhar um pouco mais, mas também passei a trabalhar muito mais. O Camilas de Orlando, ele fica aberto até mais tarde, então minha carga horária era de 16 a 17 horas por dia. E o Manuel, o antigo proprietário, ele morava no Brasil, então ele só deixava eu tirar folga quando ele vinha para cá. Então às vezes eu passava 3, 4 meses sem tirar um dia de folga, trabalhando 16 horas, 16, 15 horas todos os dias. E realmente foi assim, foi muito, muito puxado. Foi realmente assim, tinha dias que eu não lembrava como chegava no restaurante. Eu saía de casa e eu não lembrava como eu chegava. Eram dias assim muito parecidos e muito corrido, mas tudo deu certo. Eu acho que quando você trabalha, quando você assume 100% da sua vida, foi uma das coisas que eu aprendi muito cedo aqui nesse país. Que o primeiro passo para uma pessoa de sucesso é você aprender, é você assumir 100% da sua vida, de bom e de ruim. O que acontece de bom é mérito seu, o que acontece de ruim é culpa sua. E eu aprendi desde cedo que enquanto você não assume 100% da sua vida, o que seja de bom ou de ruim, você nunca vai crescer, você nunca vai ser uma pessoa de sucesso. Eu nunca esqueci dos meus estudos. Eu sou administrador, mas faltavam 2 disciplinas. Lembra aquela estatística? Tem que deixar lá para o final. Matemática financeira, 2. Então essas aí eu prorroguei. E faltavam essas 2 disciplinas para terminar o curso. E a minha mãe ficava: meu filho tem que voltar. Um dia você vai entender o quão o estudo é importante. Não larga teu curso, E graças a Deus, ouvi minha mãe e voltei. Voltei para o Brasil, mas que eu tinha que amadurecer. E nesse meio do caminho, eu voltei, terminei a faculdade, coloquei uma empresa de representação de alimentos, representava os doces. Eu tenho uma tia que tem uma fábrica de doces lá no Ceará. E eu achava que eu era o cara e que ia crescer com os doces, mas o cara que ganhava 1.000, gastava 2.000, ganhava 2, gastava 3. Eu comecei a entrar numa ciranda financeira, um rombo, que nem o carro que eu tinha, eu fiquei mais. E depois de 3 anos, eu tive que voltar. Voltei chorando. Na época eu não queria de forma alguma voltar para os Estados Unidos, que foi extremamente desgastante a minha vinda. Ganhei dinheiro, realizei as coisas, mas eu falo, não fui feliz. E hoje eu entendo que a dureza do meu pai foi super importante no meu crescimento, e o coração da minha mãe foi super importante para eu ter o coração que eu tenho, ajudar as pessoas como eu ajudo. E voltei, contactei um amigo, o Neto, que é casado com a Marjorie. Contactei na época do Orkut, mandei uma mensagem para ele: Neto, cara, no sentido da palavra, tô quebrado, me ajuda aí. Ele foi um amigo que eu fiz, um puta amigo, e ele me falou assim: Alex, vem para cá, que o que eu comer você vai comer, e o que eu puder te ajudar eu vou te ajudar. Cara, peguei $700 emprestado, financiei a passagem 10 vezes, 8 vezes, não lembro agora, e vim com a mão na frente e outra atrás de um sonho americano. No outro dia o Neto foi trabalhar, a esposa dele veio me trazer para fazer aplicações nos locais. O meu lugar foi no supermercado brasileiro aqui, e não tinha trabalho. Aí voltei no Camilas. Quando eu cheguei no Camilas, eu encontrei algumas pessoas do passado e disseram: ó, não tem vaga de garçom. Eu tinha sido garçom da outra vez. Tem vaga na cozinha. Eu disse: nossa, cozinha é dura, hein? Tenho vaga na cozinha, mas nunca baixei a cabeça. Eu acho que eu tinha $700 que, como eu falei, emprestados, então não era nem meu o dinheiro. E eu fui, o Léo sentou, apareceu um anjo, que hoje é meu sócio, um grande irmão, pai, amigo. É uma relação muito bonita que a gente tem. E aquele anjo sentou comigo e ele falou:
muito duro, o Léo muito sério. Ele disse, ó, eu tenho uma vaga na cozinha, se você quiser tal, tantos dólares a hora, para você começar, agora quero que eu comece. Eu quero que você tenha determinação, eu vou acreditar em você, mas eu quero que você me ajude, eu estou com um time que não está tão estruturado. Vai lá. Me levou para a cozinha. Eu lembro que o Dinei era o chefe da cozinha, me deu um avental e eu fui treinar. Cara, recordar é viver. É uma grande história. Me peguei naquele tanque, lavando pratos. Filho da classe média, filho de professores, mas que estudou no melhor colégio, que teve acesso a uma faculdade federal, que na época era uma faculdade super... continua a ser uma faculdade super concorrida. E eu joguei tudo pra cima. Não me dediquei à minha profissão como deveria, e estou aqui lavando pratos. Mas hoje, graças a Deus, eu passei por tudo para perder toda a minha vaidade, para apostar nas coisas mais simples, para entender que o mais importante da vida é apenas uma coisa. Eu falo para todos vocês, não busquem dinheiro, não busquem luxúria, esqueçam da vaidade, tenham humildade e, acima de tudo, busquem um ponto que é o mais importante. Não há nada mais importante que isso. Se chama felicidade. Hoje eu falo que eu consegui chegar onde eu não esperei chegar. Eu ultrapassei os meus sonhos, eu até brinco. Se eu sonhava chegar aqui, eu cheguei aqui. Mas a coisa mais importante foi porque eu sempre fui feliz. Eu sempre tive aquela felicidade irradiante da minha mãe. E eu me desprendi de toda aquela pequena vaidade que tinha, todo apego a coisas fúteis. E eu busquei ser feliz nas coisas simples. E hoje eu entendo, né, que muita coisa que eu tenho, que eu construí, foi devido a ter uma pessoa como Alex do meu lado, que além de sócio, ele é irmão, ele é amigo, ele é parceiro, ele é pai quando precisa ser, e a gente tem uma cumplicidade muito grande. E a gente, de alguns tempos para cá, a gente entendeu da nossa responsabilidade. As pessoas falam, Alex, você tem um coração bom. Eu digo que você tem que conhecer o Léo. Então o Léo é um cara de um coração fantástico. E eu lembro também que um dia ele falou assim para mim, eu vou te levar para um lugar. E isso aprendi com o Léo, cara. Ainda relutei alguns anos. E eu vou te levar para um lugar. Vou te levar para um lugar que para mim ele é sagrado. Você vai entrar num dos locais que eu mais respeito na minha vida. Você vai entrar na minha casa. Eu vou te convidar para ir numa festa na minha casa. E você vai entrar. A única coisa que eu te peço, muito respeito. E isso eu nunca esqueci pro Léo. Isso foi um grande legado que ele deixou, dos inúmeros que ele sempre deixa e tem deixado até hoje. Hoje, tanto eu quanto o Alex, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Nós somos exemplos para muita gente. Isso me motiva muito, isso me dá muita força para cada dia que passa eu fazer o que é certo. Para eu estar sempre no caminho que é certo. Para eu estar sempre tomando decisões boas. Então isso me motiva muito, principalmente quando eu percebo que eu consegui, de alguma maneira, influenciar alguém para uma coisa boa. Quando eu percebo que, de alguma maneira, eu fiz a diferença na vida de alguém. Isso é que me motiva, isso é o que me dá gás. Quando eu vejo uma pessoa que trabalhou comigo, que hoje é um cara bem sucedido, e de repente o cara volta aqui e fala, caramba, Léo, olha, aquele tempo que eu passei ali no Camilas, eu aprendi muito com você. Cara, isso me dá uma satisfação que é muito melhor que o dinheiro. Então eu não trabalho pelo dinheiro, eu trabalho por essa satisfação, por cuidar dos meus negócios e cuidar das pessoas que estão comigo. Hoje eu costumo falar que os nossos funcionários, os nossos colaboradores são a nossa família, que os nossos clientes são os nossos amigos. Família, a gente cuida. Os amigos, a gente recebe com alegria em casa. Então, quando eu venho trabalhar, eu me sinto assim.
Eu sinto que eu estou recebendo meus amigos na minha casa e que eu estou no meio da minha família, que são os meus colaboradores. Todo ser humano ele precisa do desafio para viver, né? O desafio ele faz parte do cotidiano do ser humano. A gente, a cada minuto, a gente está fazendo uma escolha, a gente está tomando uma decisão e a gente está sendo desafiado. E isso é muito bom, porque uma vida sem desafios, sem escolhas, ela é muito triste. Então a gente precisa de desafio. O desafio faz parte. E principalmente dentro de um negócio. Cara, eu trabalhava 15 horas, 16 horas, 18 horas eu cheguei a trabalhar. Aí se você fala, isso não existe, isso é mentira, não é, eu já trabalhei. Isso é desumano. Cara, que seja desumano. Não vou falar que era desumano, porque eu nunca trabalhei forçado. Eu acho que desumano é quando você trabalha algemado, que você trabalha preso. Eu nunca tive, foi a opção de vida. Teve épocas realmente que eu falei assim, cara, eu vou desistir, porque eu sou muito competitivo. E eu acredito que para você conquistar algo na vida, você tem que ser competitivo. E eu sou muito competitivo. E eu sou difícil de aceitar uma derrota. Eu não aceito. Eu acho que é de cada um. Você pode aceitar, você pode sentar ali no restaurante e falar assim, tudo bem, tá assim, eu vou fazer o quê? Eu vou sentar e vou esperar. Eu não aceito. Eu nunca aceitei um movimento fraco, eu nunca aceitei se tivesse alguma reclamação de comida, se a comida não tivesse boa, eu nunca aceitei se o atendimento não tivesse legal, porque vai de encontro a tudo que eu acredito e prego. Então eu não aceito as coisas. Nesse ponto, né, de falar, não, olha, a comida não está boa, eu vou procurar saber o que é. Eu vou mudar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou inovar, eu vou, sei lá, eu vou para a cozinha, eu vou cozinhar, mas eu não vou aceitar aquela reclamação. Então, para mim foi muito difícil esse momento, porque a gente passou a ter alguns concorrentes muito fortes e que o restaurante novo, bonito, e o pessoal falava, caramba, a comida de vocês é boa, mas o restaurante não está bonito. E aquela reclamação ia me consumindo, né? Eu falava, gente, eu não vou aceitar isso, eu preciso fazer alguma coisa. E aí quando eu e o Alex compramos o restaurante, a primeira coisa que a gente fez foi uma reforma. E eu falei, olha, e eu agradeço muito aos nossos concorrentes, porque é muito importante a concorrência. Eu falo que o sábio Augusto Cury, ele colocou um post no Facebook, na página dele, um dia que mudou minha vida. Eu estava de férias em João Pessoa e eu li um texto dele, que um ensinamento dele que diz mais ou menos assim: não se preocupe com o futuro dos seus filhos. Não se preocupe com o futuro dos seus filhos. O que é que esse cara está falando? Se preocupe com o presente. Dê muito amor, muito carinho, muita atenção, se faça presente, dê bons ensinamentos, que pode ter certeza que o futuro dele está garantido. E é esse princípio que eu parto. Eu não digo, me dou o luxo, não, eu me dou a necessidade de estar o final de semana com a minha família. Graças a Deus nós aprendemos a dividir, nós temos 2 gerentes numa casa, um gerente em outra casa, chefe de garçom, aprendemos a delegar, dividir um pouco o pão. Triste daquele empresário, daquele empreendedor que não sabe dividir o pão. Então essa é uma grande lição que nós passamos para vocês. Dividam, deleguem. Ninguém é perfeito e as pessoas vão aprender errando. Os erros na vida de qualquer um, eles vão ser mais importantes do que os acertos, porque os erros que vão fazer crescer. Nos erros você vai aprender para poder dar a volta por cima. Tem o sábio e tem o tolo. O sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Procure ser o sábio. Mas se um dia você for o tolo, também não está errado não. O tolo ele erra e ele vai aprender com o erro. O meu legado que eu gostaria de deixar para eu diria, não para o Camilas, mas para a comunidade em geral, a comunidade brasileira daqui de Orlando. O Camilas ele tem um papel muito forte, não só para o turista brasileiro, mas também
para o residente, para a pessoa que mora aqui. O Camilas ele é ponto de partida. Nós imigrantes, nós passamos pelas mesmas dificuldades e sempre vamos passar, afinal de contas somos imigrantes. Então eu queria deixar como legado que o Camilas fosse esse porto seguro. Lutem por conquistar tudo que vocês sonharam. Os seus sonhos só vão chegar até onde a sua determinação for. Enquanto você tiver determinação e for lutando, você vai chegar. O Manuel dizia para mim, se um dia você quer ter uma casa, lute, corra atrás, trabalhe diuturnamente, que você vai conseguir. E falo para você que está aí, lutem atrás dos sonhos, pé no chão, humildade, perseverança, gratidão, reconhecimento de todos aqueles que passaram e fé em Deus, que acima de tudo só existem 4 letras, é um D, um E, um U e um S.